Vai ser removida, foi removida. Dia 25 de junho. Estamos falando de brincar. O que nós brincávamos? Dinéia, o que você brincava mesmo? Chicotinho queimado, eu não lembro direito, mas sei que existia essa palavra, assim, eu acho que era de pega-pega, e quando pegava, encostava, a gente dizia chicotinho queimado. E rei, rainha, esconde-esconde, pula corda, essas eram as nossas brincadeiras. Aquela das pedras, das 5 pedras que tinha, a gente brincava muito também, que eu não lembro agora. Brincava na rua, né? Na rua, nós brincávamos muito na rua. Não existiam essas restrições, nem isso de... E nós brincávamos até de noite, no verão, claro, perto, na frente da casa, nada de... Mas eu tive, assim, toda essa liberdade. Muito bem. Marcos, está na escuta? O que tu brincava na infância? Tô aqui, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, beleza. Eu sou dos anos 90, então era uma época bem mais tranquila, né, de ficar na rua. Eu não ficava dentro de casa jogando videogame nem nada assim, então eu brincava tudo que dava pra fazer na rua. Brincava de pega-pega, jogar bola, bicicleta, bonequinho, fazer pista na terra, sei lá, tudo que dava pra fazer, a gente ficava até tarde na rua. Pois é. Eu brinquei bastante, né? Eu tinha 12, uma irmã mais velha e outra menor, mas meu prédio em Porto Alegre, onde meus pais moram, uma pracinha com todos os brinquedos possíveis, né? Desde quadrinha de futebol, churrasqueira, mas aí tinha escorregador, parte de piscina, macaquinho, balanço, esses brinquedos todos. E nós, no prédio, éramos 4 da mesma faixa etária, só que nos prédios do lado, nós éramos uma gangue de mais ou menos umas 12 pessoas. Claro que lá na adolescência eram uns 20, todos moravam lá em frente, era a gangue da Ramiro. E então nós íamos lá para o nosso prédio, na rua mesmo, a gente ficava até as 11 horas da noite brincando na rua, de tudo que possível. E dia que não dava para ir para a rua, estava em casa chovendo mesmo, eu brincava de carrinho, Playmobil, Autorama, essas coisas todas. Então, inclusive lá em 82, meu pai trouxe dos Estados Unidos um videogame, que é o Atari 2, o Atari. Então, começou a era do videogame. Eu jogava, mas era assim, ó, meia hora só e brincava, ia brincar com os outros. Então, eu brinquei bastante tempo, né? Então foi ótimo. E nessa época eu tinha o Falcon com olhos de águia. Eu mexi atrás aqui. Falcon era um boneco grande e as minhas irmãs tinham a Suzy, que era a rival da Barbie. A Barbie não era muito famosa assim na década de 70. Quem era famosa era a Suzy. A Barbie recém estava começando a entrar. Então, vocês viram que cada um tem um pouco a sua história, né? E a sua história está voltada justamente à forma de brincar, né? E aí, por que isso influencia na vida, né? Em termos de criatividade, né? Que nem a Mariane falou, pô, eu era sozinha, então eu tinha que desenvolver atividades. Eu estou com os outros parceiros, criar essa criatividade. Quando nós brincamos, em função da ludicidade, a questão da criatividade, da imaginação, isso é importante, muito importante, né? Porque a criança tem que brincar, tem lei em relação a isso, porque tem que desenvolver toda essa imaginação, é assim que ela aprende, é assim que ela se envolve, né? Ela representa as coisas da vida que ela enxerga, aquilo que ela pode, através do próprio brinquedo, né? Quando está brincando com as bonecas, geralmente vai ser pai, mãe, avô, amigo, que aquela representação que ela tem do dia a dia. Inclusive, você já sabe isso, né, que tem a ludoterapia, crianças que têm problema em casa, alguma outra coisa, então se dá bonecas, se dá diversas coisas que representam uma casa, e ali tu consegue ver o comportamento, ou como é que é o ambiente dela em casa. Se a criança pega uma boneca e pega o boneco e começa a bater na boneca,
quer dizer que lá na casa os pais, né, o pai bate na mãe, bate na criança, e assim por diante, né? Então, o brincar é muito importante, né? E o que menos tem hoje em dia é a questão do brincar desta forma, da questão criativa. Então, muitos de nós brincávamos na rua ou brincávamos com várias pessoas. Quando eu brinco com várias pessoas, eu tenho que negociar o que eu vou brincar, ou como vai ser as regras, né? A questão da convivência disso tudo, que vai ter as coisas que nós vamos gostar, tem coisas que não vamos gostar. Então, essa negociação de brincadeiras vai se desenvolvendo, obviamente, a empatia, mas as relações humanas. E o ser humano há muito tempo, histórias que como eu estudo essa questão sociológica, cultural, há muito tempo atrás nós vivíamos em um lugar que uma família inteira, né, descendentes, moravam todos juntos, 50 pessoas, 40 pessoas juntas, né? E aí tinha que negociar e era uma família. Os indígenas foram assim, eles viviam todos juntos, né? Numa forma de moradia, de negociação, desde o café da manhã, que é café da manhã hoje em dia, né? Desde a primeira alimentação até a última alimentação se fazia junto, um monte de gente, né? Ou pega a cultura grega, os guris eram tirados de casa aos 7 anos de idade, iam para uma espécie de educandário, justamente para treinar para ser guerreiro, e viviam entre eles, sem a relação do pai e da mãe, que só viam em alguns momentos do dia, mas aos finais de semana, dias específicos disso. Ou seja, cada cultura, cada sua época tem sua forma de pensar, né? A gente não pode, claro, dizer que era melhor, não era melhor, assim, era bom para muitas coisas. Agora, assim, hoje em dia, para quem conviveu na rua, para quem conviveu a brincar com muitas pessoas e ver esse desenvolvimento que nós tivemos, temos de humanidade, de negociação, de se divertir ao ar livre, ficamos mais preocupados com as formas do brincar atuais, né? Porque, me ajudem agora, é muito videogame, é muito celular, é muito individualizado, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, como é que é para vocês hoje em dia o brincar? Professor, eu tenho um amigo que ele está com um filho de 5 anos de idade, e eu estava lá na casa dele semana passada, eu fiquei apavorado, porque o guri tem 5 anos de idade, ele já tem o celular próprio dele. E ele fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro. E aí quando o pai, aí a gente fala, tem que sair brincar com o teu filho, né? E aí quando o pai dele fala, filho, vamos ali na rua, ele, não quero ficar no sofá. O pai dele, beleza, então, falou. E sei lá, eu fico pensando que tipo de criança vai ser, né? Como vai crescer. A única brincadeira e atividade que faz é ficar no celular, né? Não tem brincadeira, não tem desenvolvimento, não tem um jogar uma bola, um correr na praça, uma coisa. Então é bem complicado, assim, bem diferente do nosso tempo, né? Isso vai trazer consequências ou modificações para a vida desta criança, né? Famosa geração internet. Pois é, geração eletrônica, né? Mas vamos... Isso não se dá por conta de nós adultos utilizar muito celular, e as crianças hoje estão vendo isso e também querem fazer, porque, sei lá, no meu tempo, assim, que nem eu contei, eu via a minha mãe, às vezes, cuidando da casa e coisa assim, eu queria fazer aquilo ali com as bonecas, ou eu ia para aula, via a professora explicando, e eu queria representar aquilo ali que eu estava vivendo. E hoje, as crianças não sei se tem relação, mas as crianças veem muitos adultos usando a tecnologia, usando computador, usando celular, e querem fazer a mesma coisa que a gente, porque ontem até minha prima estava comentando, olha, falando do meu primo, ele não quer largar mais o celular, eu chego em casa do trabalho, ele quer ficar no meu celular mexendo, e agora ela até estava dizendo para ele que não estava mais com o celular, estava deixando o celular no serviço, inventou isso para ele, para poder ver se ele se desconecta um pouco.
Porque é demais, assim, eles quererem usar o celular o dia inteiro. Eu acho que é porque vê a gente usando, né? Não sei se isso tem relação. Eu acho que não tem problema a criança mexer no celular, ter videogame, essas coisas. Eu acho assim, quanto antes ela se iniciar na tecnologia, melhor vai ser para ela, né? Aprender. Porém, acho que tem que ter limites, né? Porque a questão do próprio desenvolvimento, a gente fica aí 4 anos estudando sobre desenvolvimento, né? A gente sabe o quanto é importante ela praticar vários tipos de atividade, né? Então, eu acredito que não tem problema a criança ter um celular e brincar, só que ela tem que ter outras atividades. Essa não pode ser a principal atividade dela, né? Claro que os pais participam nisso, dando exemplo. A criança não tem culpa disso, a culpa é do pai, né? Mas eu ainda me admiro porque os pais, assim, da minha idade, mais velhos, eles cresceram lá no meu tempo, eles sabiam como era diferente as brincadeiras e como foi importante o desenvolvimento deles com outras atividades. Só que, sei lá, hoje parece que tá tão corrido, eles se contentam e a criança não incomodar, então fica com o celular, né? Só que talvez eles não percebam agora, para a criança, o quanto importante é o desenvolvimento dela, mas acho que ali na frente vai dar uma diferença. Pois é. O que mais, pessoal? E aí eu comento já. Eu tô a fim de falar. Não sei boa. se... Eu não Tá sei chovendo? eu não sei se é porque a gente fica estudando sobre crianças, sobre educação, sobre desenvolvimento que a gente tem essa visão, ou se simplesmente hoje em dia a maioria dos pais meio que não tá nem aí, né? Então eu não consigo ter essa visão porque eu não tenho filho, mas eu não sei se é porque nós estamos envolvidos nessa questão do desenvolvimento da criança, então a gente fica assim meio louco olhando para as crianças e é normal hoje em dia, né? Claro, mas claro, tem tudo a ver com a percepção de vida e a percepção dia a dia do que é uma família, de que são... Isso é óbvio, tu tem uma percepção diferente, além de estudar e analisar criticamente como é que nós estamos vivendo, né? Um olhar diferenciado. Porque hoje, eu não sei se alguém mais vai comentar. Eu gostaria de... Todo mundo. Vai você, depois eu falo. Vai, Dioné. Assim, eu concordo com tudo que os colegas falaram, comentaram. Que a criança reproduz o ambiente como ela vive e da maneira com que vive. E que ela tem uma curiosidade, ver que o pai e a mãe estão sempre com o celular, isso aí é real. Mas eu tenho a minha netinha, está com 3 anos, e ela adora o celular. Então, meu filho e a minha nora, eles estipularam assim, 1 hora por dia ela pode assistir os desenhos dela. E depois ela vai para a escolinha, quando não tinha toda essa pandemia, e quando chega em casa, um dos dois fica brincando, contando uma história, uma coisa, e deixa ela assistir um pouquinho aí do vídeo. E agora, quando eles estão em home office, em casa, então estão os 3, eles estão passando um perrengue, porque a nenê quer brincar o tempo inteiro. Então, haja criatividade, se revezam, cada um inventa brincadeiras, e ela maquia uma, maquia outro, e deixa ela assistir um tempo que eles precisam trabalhar, enquanto um trabalho não fica, aí vão revezando e ela assiste um pouquinho dos programas dela. Mas não é fácil também ter toda essa dedicação. É bem complicado. É fácil, não é? Karina, tu ia falar? Depois o Lucas? Eu queria falar. A Carla, tá. Depois o Lucas. Nesse sentido de tempos, né? Cada criança tem o seu tempo e tal, questão de desenvolvimento. Leandro Canal fala isso. O nosso tempo passou, são outros tempos agora. E nesse sentido a gente tem que se preocupar com o que esse tempo, essas coisas diferentes vão fazer diferença nas crianças. Claro que as crianças imitam, elas olham o que os pais estão fazendo, mas é outro tipo de tempo. Quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um celular, aquele que tinha uma antena, e hoje, quando a criança tem 12 anos, ela ganha um outro celular. Então, o que ela vai desenvolver é outra coisa. Então, eu acho que a gente também tem que pensar que são outros tipos de tempos, e esses outros tipos de tempos, eles têm suas vantagens e têm suas desvantagens. Como todos que antes tiveram. Tu brincava aí na rua, e aí tu podia ficar doente, essa questão assim, e hoje tu não brinca na rua, mas tu pode ficar
tu pode ficar com doenças, quesitos de depressão, doença do pânico. Então, acho que desvantagens existem para tantas culturas quantos tempos, mas a gente tem que ficar cuidando, a gente tem que se modificar nessa percepção, entendeu? Acho que é isso. Lucas? Não, indo de encontro, acho que foi a Mariane que falou ali, né, sobre ser espelho dos pais e tudo mais. Acho que foi até tu que comentou numa aula, Cássias, acho que foi de futebol, ali do desenvolvimento, de que tu sempre usou a mão direita e a tua filha fazia tudo com a mão direita. Aí resolveu usar a mão esquerda e ela repetiu teus gestos ali, copiou e começou a fazer tudo com a mão esquerda, né? Então acho que isso também vai bastante de encontro que ela falou. Porque é a percepção que ela tem. Mas vamos lá. Assim, ó, pessoal, você sabe que um aparelho desses, desse celular, assim como a televisão, filmes, essas coisas todas, eletrônicas e tal, ela faz disparar dopamina, certo? Pelo som, pelo aquilo que está mostrando ali, a forma ativa, dispara dopamina. E toda dopamina, ela é viciante. Por isso que vocês não largam essa bosta de celular. Né? Pessoal que são viciadas no celular. Né? Ainda mais agora, em época de pandemia, fica todo tempo aqui, ó. A coluna já vai ser modificada. Né? Naqueles novos desenhos de desenvolvimento, vai ser carregando aquele celular, a bosta do celular. E aí, então, essa dopamina faz a criança desde cedo. Quanto mais cedo a criança ela começa a usar a televisão, videogame, essas coisas todas, mais viciado vai ficar. Por isso tem que dosar, como a Junéia falou, tem que saber dosar isso, tem que saber negociar com a criança, porque como é que nem doce, né? Na época da minha avó, com a minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha tem 49 anos, dava açúcar, colher de açúcar. Né? Era outro entendimento, era outra cultura. Se dava chocolate para a criança ficar quieta, né? Com vontade, a criança ficava mais enérgica, né? Mas era questão que o pessoal acreditava nesse tipo de coisa, né? Questão da cultura mesmo. Então, assim, isso libera dopamina e é viciante. Refrigerante é viciante. Por quê? Porque ele tem açúcar, ele tem diversos produtos ali dentro. Quanto mais tu ingere, mais teu corpo perde vontade, que nem cigarro, libera dopamina. É que nem faz atividade física. Tem gente que é viciada em atividade física. Quando tu faz atividade física, corre todos os dias, tu vai liberar endorfina e vai liberar ocitocina, que isso é viciante. Então, as pessoas são viciadas em correr. Então, a dopamina, nós já estudamos sobre isso lá na segunda aula, ela é extremamente viciante e é o que é liberado no celular, videogame e assim por diante. É viciante, tu tem que negociar, porque todos nós sabemos que o vício, ele é ruim. Porque nós ficamos dependentes daquilo, não tem necessidade daquilo. Por isso que hoje falando, as doenças da nova época é a dependência do celular. As pessoas não conseguem conversar numa casa, numa residência, em função do celular. As pessoas, os amigos, não conseguem conversar porque estão no celular, estão de frente para o outro. Vão para um restaurante, vão almoçar, em vez de estar conversando, eles ficaram no seu celular e ficam conversando pelo próprio celular. Isso é uma dependência do celular. O ser humano não pode, no meu entender, utilizar o tempo todo isso, porque é uma ferramenta. Agora, eu sempre digo isso, olhar nos olhos, conversar, contar piada, relacionar com outras pessoas, e isso também já foi estudado, libera também endorfina quando tu ri com os outros, quando tu conversa com os outros. Só que os níveis de endorfina são mais baixos, de dopamina são mais baixos. Só que são mais duradouros. Enquanto os outros no videocassete, ou antigamente, ou a televisão, hoje os jogos eletrônicos e o celular, a dopamina é instantânea, ela dá uma disparada, e aí tu necessita de novo para dar uma disparada mais alta.
Só que o riso, aquela conversa legal, né, saber conversar, isso também libera dopamina. Nós saímos extremamente positivos, super bons, depois de rir bastante, porque quando eu rio, começa a liberar endorfina. Só que exatamente isso, a quantidade de endorfina para conversa, ou para a dopamina, desculpa, para conversa, gargalhadas, não chega ao pé de um eletrônico. E é o que falta, essas relações. Nós estamos ficando cada vez mais individualizados. É como nós estivéssemos já entrando em pandemia, né? Cada um na sua casa, ninguém sai, cada um no seu celular, cada um no seu vídeo, PC. Né? É importante o contato, porque toda a história da humanidade foi através do contato. Nós só conseguimos nos desenvolver porque sempre trabalhamos conjuntamente. Lá nos primórdios, nós só sobrevivemos porque nós formamos um grupo grande. O que é grande? Naquela época, 15, 20 pessoas juntas já era um grupo grande para a autodefesa. Nós nunca tivemos garras nas mãos, nunca tivemos uma couraça forte, né? Nunca tivemos dentição para guerrear com os outros. Nós fomos sempre mais lentos que os outros animais. Ficamos mais escondidos, mas por estarmos juntos, desenvolver cultura, desenvolver a fala, desenvolver as negociações, é que o cérebro pôde se desenvolver. Né? Então é importante a questão da fala, é importante a questão do contato, é importante olhar nos olhos dos outros, contar piada. Hoje a gurizada não sabe contar piada. Em sala de aulas nem entendem piada, como é que se é rir ou não é para rir. Conversa a minha sobrinha tem 16 anos de idade. As conversas ou é roupa, o jogo, ou aqueles coreanos lá, aquelas bandas lá dos coreanos, BDL, qualquer coisa assim, e dificilmente é algo contar piada nesse tipo de coisa, né? Então, isso eu vejo de diferente. Né? Eu digo, ninguém, como lá no começo eu disse, cada época é uma época e vão sendo negociados as tendências e assim por diante. Só que é uma grande pena nós não estarmos nos desenvolvendo para esse lado mais humano. O que as pesquisas estão dizendo? Que desde a forma de brincar, molda a personalidade de cada criança, molda a forma de enxergar a vida. Se eu brinco sozinho, se eu brinco de forma só com o eletrônico, ou só joguinhos de guerrear, essas coisas todas, e não com contato com os outros, não sei negociar com os outros, eu vou ficar, óbvio, de forma mais individualizada. O que eu vou pensar, o que eu quero na minha vida é uma forma individualizada. É ter o sucesso, ser conhecido, seja o que for nesse sentido, mas de forma individualizada. Por isso que teve aumento nos últimos 10 anos de casos de bullying, 15 anos, casos de bullying. As crianças não sabem mais negociar. É meu, não é teu, sai daqui, tem isso, aquilo, etc e tal, e começa justamente essas brigas, esses perrenhos, né, no dia a dia de uma sala de aula, de uma outra coisa. A forma individualizada. E isso me preocupa. Né? E é o uso dos eletrônicos por parte dos pais, quando está em casa, qualquer coisa assim, porque acaba sendo uma babá, né? Quando a criança está usando o celular, o videogame, ela está quieta, não está incomodando os pais. Então, quer dizer que os pais também já estão em casa, que trabalham, aí chega em casa, ele quer descansar, dá uma babá eletrônica com o seu próprio filho ali, dá uma descansadinha, vou ver uma novelinha, vou ver um filmezinho, ou vou ficar no meu próprio celular quietinho, leio uma coisa. Então, acaba sendo uma babá para os pais poderem descansar ou ser qualquer coisa parecida com isso. Certo? O que mais? Alice?
Alice? Oi. E aí? Peguei o bonde meio andando, mas entendi o conteúdo. Eu concordo com tudo que os colegas falaram e que tu falou agora também. E também tem a questão do eletrônico, né? A violência também, né? Antigamente, pelo menos, eu brincava bastante na rua, assim. E o horário de eu voltar para casa era quando o poste ligava a luz. Então, eu já sabia que eu tinha que sair correndo para ir para minha casa. E hoje em dia já não pode mais isso, né? É muita violência, não dá para estar ficando muito na rua, então as crianças acabam ficando mais dentro de casa. E em questão também, agora antes, as mães ficavam muito mais em casa e os pais saíam mais para trabalhar, né? E agora não, agora as mães também saem, elas têm outras atividades, né? Então a tecnologia acaba ajudando, mas ao mesmo tempo prejudicando o desenvolvimento da criança. Mas, que nem foi falado anteriormente, tem que saber dosar, né? Não pode deixar assim livre, porque não é que nem comer doce, não é ali pegar a hora que quer, né? Tem que ter um controle das coisas. As conjunturas de hoje em dia, né, é diferente de algum tempo atrás. Isso. Justamente a mulher está muito mais ativa na sociedade, modifica as relações internas de um próprio casal, ou a dinâmica da relação da mãe e o filho, que às vezes o pai não está presente, ou pode ser duas mães, dois pais, ou a avó, a dinâmica das famílias estão diferentes. Né? Sim. E óbvio que a gente tem que ver a questão de como se dá o carinho, o afeto, né? Porque às vezes pode ter 5 filhos, mas tu não tem tempo nem para dar oi, bom dia, um beijo, né? A troca, carinho, como é que vão ser essas crianças, né? Então, há uma relação direta das ações do dia a dia, da construção da personalidade da criança, né? Então, é uma conjuntura que nós temos que repensar justamente para onde nós queremos ir. Esse uso do celular todo o tempo, esse uso de meios na comunicação. Eu acho que, para mim, a gente tem que ter uma retomada justamente nas relações humanas, que é o grande diferencial. Se for de forma eletrônica, da forma como nós estamos fazendo, é uma das possibilidades, mas o contato humano não tem como. O carinho, a afetividade, olhar nos olhos, tocar nas pessoas, e isso faz o teu desenvolvimento completamente diferente de outros. E sinto que isso é falta nas crianças. Eu leio bastante, essas coisas me passam bastante textos, artigos, até em inglês, tal, justamente a questão das crianças hoje em dia, essa questão de sair de casa ou não, a violência, desta forma de construção de vida, que começa desde o pai, não sai de casa acontecer isso, vai pegar o ônibus, cuidado com aquilo, já começa a tendência, e aí começa os videogames, o Lucas sabe disso, o Marcos também, de lutinha, essas coisas todas, tal, que nunca teve problema, só que hoje é tão forte nisso, que aquela sensação, e o Lucas e o Marcos deve ter a mesma sensação, que eu não sei se é para vocês a mesma coisa, gurias, né? Tipo, vai assistir aqueles filmes da Marvel, do Homem de Ferro, Superman, seja lá o que for, que do início ao final é só luta, aquele negócio, pega aquele negócio todo, tu sai do cinema, e a tua cabeça ainda está envolvida naquilo, tu sai já imaginando as coisas, como tu ainda está no filme, como é forte a questão do filme. Lucas, quando tu vê o filme, tu não fica todo... a cabeça ainda voltando no filme? Eu lembro quando era o Karate Kid lá com o filho do Will Smith. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu queria ser o cara, lutar tudo direto. É bem isso. Veste casaco, tira casaco. Veste casaco, tira casaco. Exatamente. E para vocês, gurias, a mesma coisa quando vê um filme assim... A Mariane, eu sei que ela não gosta desse tipo de filme, né? Não gosta. Agora, a Dalviane gosta de ação. Não muito. Gosto, sim.
Eu tenho um sério problema com filme, eu acabo sempre dormindo, mas não posso. Tem que ver sentado, se ver dormindo, se ver deitado, já apago. Tu é boa de cama, então. Apaga logo em seguida. Carla, tu ia falar, fiz assim. Ela travou agora. Carla travou. Tioneia, quer falar? Oi. É assim, a questão de filme, eu já assisti muito filme assim de, de violência, digamos assim, mas filme também que é aquele Sherlock Holmes, aquelas as histórias. Mas hoje eu prefiro um filme assim, ó, uma comédia, um romance, uma coisa assim, porque eu já não gosto de ver muita violência, muita intriga, essas coisas eu já evito, já me incomoda. Eu gosto de filme para rir, para ser uma diversão, um passatempo, uma coisa prazerosa. Isso denota mais ou menos aquilo que tu já tem uma liberação ou deliberação daquilo que tu gosta ou não gosta, aquilo que te incomoda ou que não te incomoda, né? Muito com as coisas do dia a dia. Eu não posso ver, que eu assistia normal, filmes onde tem violência com criança, com bebê. Ou com, tipo, eu acompanhando o Planeta dos Macacos, certo? Eu vi o primeiro, gostei, o segundo, gostei, o terceiro mais ou menos, quando chegou o quarto, que aí tem violência dos macacos, homens e humanos, a propaganda já me incomodou. Eu não assisti até, depois do terceiro, eu não assisti mais nenhum Planeta dos Macacos. Não sei se teve 4 ou 5, mas o último, pelo menos os últimos, eu não assisti mais, porque aquilo me incomodava, aquela violência me incomoda, né? Então, isso já é muito daquilo que nós já vemos crescendo, já que nós pensamos. Mas aí eu vou falar foi um livro que eu li, de uma pesquisa francesa, sobre videogames, né? E vocês lembrarem, devem lembrar, me ajudem em termos de que vocês sentiam. No videogame, tu vai lá, tu luta com o outro, tu pega o carro, se atira de um prédio, essas coisas assim, tu morre, certo? Aí tu dá o play e começa o jogo de novo ou continua o jogo. O morrer, essas coisas todas, violência, é só ligar e desligar. Aquela criança ou aquelas crianças que vivem muito tempo de videogame, que não pode voltar à vida, se tornaram crianças com mais violência que as outras, porque não conseguem compreender essa questão que eu tenho que respeitar o outro ou cuidar para não quebrar objetos, porque é só ligar e desligar e volta ao normal. Então, essa relação do mundo do que é normal, as coisas que podem acontecer, com as coisas do videogame, que são as coisas fantasiosas que eu posso reiniciar, né? Então, foram mais de 10 anos de estudo com crianças assim, e a percepção que se tem disso é que essas crianças que ficaram muito tempo no videogame, que podem recriar isso, são crianças com mais dificuldades de relacionamentos. E aí, o que vocês acham disso? Não sei. Olha, meu irmão mais velho, ele joga muito videogame, tipo GTA, que é um jogo, como tu falou, bem parecido com isso. E, querendo ou não, me criei nisso. Daí, depois de uma certa idade, eu comecei a jogar mais. Nunca tive problema, mas talvez porque eu já tinha uma consciência de começar mais tarde, jogar sozinho, senão ele não deixava também eu jogar, era dele e ele jogava. Mas jogava bastante ali a partir dos 13, 14 anos e nunca tive problema, talvez porque já tinha amadurecido ali alguma coisa que evitou, não sei. Gurias? Bom, então assim... Oi, fala, Juné. Assim, ó, eu perdi um pouco o que vocês estão falando, porque de vez em quando cai o sinal aqui, eu tenho que reiniciar. Então, não sei, não posso me pronunciar, porque eu perdi um pouco o que vocês comentaram.
Não, tem uma pesquisa de mais de 10 anos sobre a questão do jogo eletrônico, o videogame, com crianças pequenas até a adolescência, né? E que no videogame tu pode morrer, pode destruir, que recomeça o jogo. E essas crianças desenvolveram assim, eles têm dificuldade de relacionamento com os outros. Ah, sim. Qual foi a década qual foi a década? Eu perdi. Foi agora, de 2000. Ah, então tá, é bem recente. Não, então não foi na época É bem recente. É. Pois é. Ô, Cassius, em vivência, conta, tipo, até a criança saber perder, saber que participar, tipo, que nem tudo tem em volta, porque se eu vi bastante até no que tá vindo agora, tipo, o nome, eu folgo até nas crianças, às vezes que a gente vai brincar, meus sobrinhos, afilhados, primos, etc., que o nome do jogo deles é sempre Eu Ganho. Porque independente do jogo, eles têm que ganhar. Independente do que for, às vezes nem a competição, eles têm que ganhar. Nenhum deles sabe perder. Exatamente, porque não tem a negociação do brincar com uns os outros, ceder e tal. O que é o ganhar ou perder? Porque no videogame tu quer ganhar. Né? Tu vê filmes que tem um ganhador ou um vencedor. Então, por ser mais individualizado, saber que as honras são para quem ganha, todos querem ganhar. Só que, na verdade, se nós pensarmos, né, nós todos ganharíamos juntos. Todos conseguiriam coisas juntas. Só que da forma como está, a gente vê aí que as pessoas não respeitam nada. Agora já extrapolando, as pessoas não respeitam fila, as pessoas não respeitam no trânsito a ultrapassagem para tudo quanto é lado. As pessoas querem ganhar dinheiro, roubar. Nossos ministros roubam, nossos líderes roubam, nosso presidente rouba. Todo mundo está roubando porque quer ganhar poder. E dinheiro é poder. Né? Tem muitos autores que falam em relações culturais que é a questão do poder. As pessoas querem ter poder. Né? Todo ser humano quer estar acima numa cadeia. Então, o dinheiro hoje ele é muito forte em relação ao poder. Com dinheiro posso fazer tudo, posso comprar pessoas, posso comprar felicidade, é o que eles acreditam. Né? A gente sabe que no dia a dia, porque os nossos desejos que nos dão toda hora na televisão é compre isso, compre aquilo, viaje para isso, viaje para aquilo, porque só vai feliz se tu viajar, só vai ser feliz se tu comer um McDonald's, só vai ser feliz se tomar Coca-Cola, tu vai ser só feliz se tiver um sapato tal marca. É isso que nós estamos acreditando, porque desde pequeno está entrando isso na nossa cabeça. A forma de vida que nós estamos dando é esse. Então eu tenho que ganhar, eu tenho que competir, eu tenho que ser melhor que os outros, né, para poder ter dinheiro, e aí que estou nem com os outros. Só que cada vez está mais acirrado isso. Até porque tem um estudo alemão-americano, bastante grande, que sempre fala assim, ó, quando tem muitas pessoas na sociedade, aumenta-se a competição. Tá? E o estudo é bem legal porque ele faz assim, ó, em várias épocas da sociedade onde teve um pico de seres humanos, ou aconteceu guerra, ou aconteceu uma doença, que fez diminuir a percentagem da população. E daí fala isso da peste bubônica, a peste negra, né? As guerras mundiais, as guerras antes de Cristo, depois de Cristo. Então, porque teve o volume de pessoas, ou aconteceu epidemias, né? Ou aconteceram guerras. E hoje, em relação à nossa medicina mais avançada, nossa estrutura de urbanidade, tem menos guerras, né, bem menos guerras, mas ainda existe guerras, e bem menos pandemias, epidemias que naquela época. Né, morria muito mais do que é hoje. Então, a sociedade está muito grande, e é maior a serração, menos comida, menos território, né, e menos relações humanas. Então, é bem interessante o enfoque deles nessa época que nós estamos vivendo. Vai comprar um terreno, vai comprar lá por 6 por 18, 6 por 12, o valor de 200 mil reais, 100 mil reais um terreno. Isso há 15 anos atrás é metade do valor, bem menos que isso. Há 30 anos atrás era quase nada. Né? Por quê? Porque muitas pessoas estão
na nossa sociedade, né? Era mais fácil arranjar emprego, agora é mais difícil, né? A própria alimentação. 80% da nossa alimentação, hoje no dia a dia, ela é não natural. Também, se não fosse não natural, não teria comida para todo mundo. Seria muito cara, né, tudo isso. Ou seja, as coisas hoje estão muito mais acirradas, muito mais competitivas, até pelo volume de pessoas no mundo. Para arranjar emprego não é fácil. Tu tem que conseguir ter muitas coisas para poder conseguir uma vaga para alguma coisa. Certo? Bom, então, sobre jogos brincadeiras antigas, brincar, essa forma de pensar, mas é importante não fechar que menina tem que brincar, menina é rosa e menino é azul, que menina tem que brincar de boneca. Não, tem que brincar, porque o brincar é importante. Tá? Então, as relações de deixar brincar com mais crianças, porque é importante negociar, é importante saber relacionar. As famílias, antigamente, tinham 3, 4, 5 filhos, e em casa tu já aprendia essa negociação, em casa tu já aprendia a desenvolver isso. Hoje em dia, são famílias com uma criança, no máximo 2, e aí tem idades diferenciadas, então é mais difícil trabalhar essa questão da negociação, que é importante. Bom, comentários rápidos agora sobre jogos indígenas. A Karina já tinha colocado o que ela achava, mas pode começar de novo, vou começar pela Karina. Qual foi a percepção sobre os jogos indígenas? E aí os outros coloquem suas opiniões. Achei muito interessante, muito legal. Não sabia, né, que tinha esses jogos, né? Achei super interessante, assim, questões como a organização, né, que o professor falou que eles seguem a questão das Olimpíadas, realmente, a organização, né, e tudo mais, então foi bem importante, assim, muito interessante saber, né, que existem, né, esses jogos aí, e que eles estão se organizando, que eu acho que é importante também para nós, né, saber também a importância disso, né, a importância de que os índios têm o seu lugar também. Nós não, realmente, o professor até colocou, né, no seu comentário ali, que nós passamos quando eu vou para Capão, tem, né, um pessoal ali, não sei se a senhora já viu, né, indígenas ali, as pessoas não dão nem bola, né, e eles são importantes para a nossa cultura, para a nossa sociedade, né, a gente tem muitas coisas que nós também herdamos dos índios, né, principalmente o banho, por exemplo, né, a gente, né, o banho, os europeus, por exemplo, passavam às vezes semanas sem tomar banho, por isso até às vezes a gente não sabe o porquê do perfume francês ser mais, né, a fragrância mais a melhor e tal. Por quê? Porque nós herdamos isso realmente dos índios, né? E essa questão dos jogos aí, achei fantástico, assim, a organização. A questão ali, quando o senhor falou do tempo, né, que às 5h30, mais ou menos, já está quase 6 horas, às 18 horas, está tudo escuro. Eu fui para o Espírito Santo, eu conheci até alguns lugares no Espírito Santo de indígenas, eu fui para a Praia da Areia Preta, não sei se alguém conhece, né, em Espírito Santo, e tem, né, digamos, tribos indígenas, e foi bem, eles fazem daí até uma medicinal, que tu pega areia preta e passa, né, em todo o corpo, assim, que é para dores, né, no corpo. Então, bem interessante, assim, e daí eu vi que em Espírito Santo também, 5h30 é tudo escuro. 4 horas, 5 horas da manhã, eu acordava com o sol, né, na minha cara, assim, no hotel, e às 5h30, 17h30, mais ou menos, era tudo escuro, tu não enxergava nada. Então, essa relação também com o tempo que eles têm, né, que realmente é aquilo que eu também já comentei uma vez na aula, né, que nós não observamos mais a natureza, né. Eu tenho um filho de 12 anos, né, eu vi vocês comentando aí sobre a questão do videogame, e realmente eu tenho que negociar, concordo com tudo que os colegas falaram, né, que é a questão aí que nós temos que limitar, dar limites, né, porque senão eles acabam não tendo essa questão, assim, com a relação com a natureza, e a gente percebe bem isso com os jogos indígenas, né, que eles seguem realmente a questão, assim, da natureza em si, né, tudo está relacionado com o tempo, né,
Muito legal, muito interessante. É isso mesmo. Tu falou Terra Preta, me lembrei, mas o pessoal aqui que vai para Pinheira, entre Pinhal e Cidreira, na areia da praia que é preta também, eles entram na água, fica tudo preto, chocolate, assim. Fica... Não, até eu tenho as fotos, é bem legal, mas é preto mesmo, professor, é assim, ó, e não é barro, é uma areia preta, uma areia de praia, assim, grossa, e tu passa e realmente, muitas pessoas vão para esse lugar, eu não sabia, quando eu fui, eu não sabia que existia, né, essa areia aí, eu falei, até foi uma divulgação do hotel falando que tinha, né, os indígenas que mostravam essa questão medicinal, claro, eles acabam ganhando com isso, né, claro, eles, claro, e daí daí tu paga, até era bem caro na época, assim, para te entrar naquele local que os índios fazem esse tipo de questões medicinais, né, e realmente eles, chás, tudo questão, né, que eles levam a importância da natureza, né, eles seguem tudo, o tempo, né, tudo que eles fazem é em relação à natureza, né. Perfeito. Bom, quem mais? Desculpa, eu não falei. Quem mais gostaria de falar aí? Jogos indígenas. Mariane, não assistiu? Assisti, prof. Eu fiquei encantada com esse negócio aí deles não usarem relógio, né? Porque a gente vive o dia inteiro, passa o dia inteiro sob a pressão do relógio, do ponteiro, e é meio-dia, tem que almoçar, é 1 hora tu tem que voltar para trabalhar, 5h30, 6 horas é o horário de tu voltar para casa e ir para a faculdade. Então a gente vive sob a pressão do relógio, a nossa vida é comandada pelo relógio, né? E a gente não para pensar, que nem a colega falou ali, de se orientar pelo tempo. Agora é noite, é horário de dormir. A gente não tem isso. Eu achei bem legal essa cultura deles, assim. E aí descobri muitas coisas que eu nem conhecia, porque no tempo da escola, eu fui uma vez só numa aldeia, aqui em Viamão, e nunca mais, assim, no tempo do colégio não foi trabalhado muito isso. Eu acho que a cultura fica um pouco de lado, né? Então, no teu vídeo ali, eu pude aprender muitas coisas que eu nem tinha ideia, tinha noção. Muito bom. Desculpa, professor, só colocar mais uma percepção que eu tive que eu não sabia também, a questão do sexo. Fala. Do sexo, que eles fazem sexo assim, eu não sabia disso, que o índio simplesmente parava em qualquer lugar. Fiquei... É uma coisa muito lógica, eu sim, mas não é lógico, porque na nossa cultura o sexo é relacionado com o amor. Sim. De Deus, não sei. E eles assim, mas tu não tem fome, não, come comida, tu não tá com sede, bebe alguma coisa, tá com vontade de fazer sexo, é do corpo, a necessidade é do corpo. E depois estudando a questão da sociedade egípcia, as gregos, os romanos, lá na Mesopotâmia, era exatamente a mesma coisa. O sexo era normal numa sociedade, né? E para nós é depravação. Só que da onde vem a palavra orgia, né? Orgia eram festas, e para nós, orgia, e lá eles, orgia. A relação do sexo é diferente. Olha só, eles, claro, em função do sol, do calor, viviam pelados. Qual é o problema hoje? É que nós nos acostumamos à roupa, mas principalmente pensando assim, ou em beleza ou pecado. Então, o que é ser humano e como é que era no passado? O que é realmente ser a imagem de Deus? Seria pelados. Mas então, assim, que a maneira como nós enxergamos as coisas, né, faz nosso dia a dia e vai construindo a nossa cultura. Então, o que nós pensamos hoje, achamos que é o correto, que é o certo. Se eu não olho para o lado, eu não tenho outra percepção de vida. Então, quando eu olho para o lado, que modifica. Quando eu fui para lá, que modificou. Pois é, a gente vive inteiro. A gente se mata para trabalhar, para ganhar um dinheiro, para comprar um celular novo. E lá o povo extremamente feliz. Na rua, eu mostrei que tinha árvores frutíferas. A cada eu adorei essa parte. Frutíferas.
rios ao redor, vegetação de muitas... Só que o melhor que 5 horas da tarde, ninguém mais trabalhava, então das 5 às 6 até anoitecer, eles iam para a rua. Mas não é, iam para a rua mesmo, botar na frente das casas, de cadeira, a gurizada jogar futebol, e aí menino e menina junto, dançando, música, do lado tinha guri e guria dançando com música, né, coreografia, os guris ensinando para os gurias, tinha algumas senhoras fazendo artesanato, crochê, essas coisas todas, mas assim, todos na rua, todas as famílias, riam, cantavam, brincando, mas um do lado do outro, sabe? Então aquilo eu achei fantástico, eu assim, puxa vida, e aí entendi por que eles são felizes. Mas são pobres. Que difere isso, ser feliz ou não, ser pobre? Não tem carro. Não, a maioria não tem carro, era bicicleta e aquelas motinhos tipo Vespa, quem tinha um pouco mais de dinheiro tinha aquilo. Só que, mas qual é a relação com felicidade disso? É a relação diretamente com o povo, aquilo. E a gente fala, os nordestinos, os nortistas, eles só querem saber de festa, essas coisas. É um povo extremamente feliz. Qualquer coisa é motivo realmente para fazer festa, mas para celebrar a vida. Então, eu tive essa percepção, porque enquanto eu estava aqui, a minha visão sobre o pessoal nordestino, o pessoal nortista, que no caso, onde fica Paragominas, é norte, era que o povo não quer trabalhar, o povo só quer fazer festa, e nós aqui sustentando eles. Só que quando eu fui para lá, eu vi que não é bem isso. Nós pensamos de uma forma porque a gente precisa justificar por que a gente trabalha tanto, precisa justificar por que a gente não tem tempo de olhar para o lado, de brincar, se divertir. Então a gente olha para o outro já com uma forma pejorativa, negativa daquilo. Então, olha só, quando que nós vamos para a rua o tempo todo? Quando que a gente não vai se importar e juntar dinheiro para comprar um carro? Porque precisa ter carro, precisa ter uma roupa da marca tal, precisa trocar de celular todo ano. E isso faz parte da nossa cultura, e eu acho que isso, no aspecto de saúde mental, isso é ruim para nós. E isso nós passamos para as crianças também, né? Como as colegas falaram, né? Claro, a gente acaba passando isso, né? Essa rotina, essa correria, a gente acaba passando para as crianças também. E eu vou dizer que cada vez mais... Outra coisa que me impressionou ali foi quando tu falou das frutas ali, que fica para o pessoal pegar e comer, né, se alimentar. E eu pensei nisso, tipo, como isso é um olhar humano, né, de pensar no próximo. Porque se é aqui, a gente coloca uma árvore frutífera, coisa assim que tenha na rua, o pessoal já colhe para vender, alguma coisa assim. E eu tinha visto... já vai pensar no dinheiro. Eu tinha visto algo parecido com isso quando eu estava indo para Santa Catarina. Não sei dizer o lugar certo. Mas era um recipiente, assim, que a pessoa deixava frutas ali, coisas para a pessoa pegar, só que do lado tinha uma caixinha para te deixar um dinheiro, para a pessoa que deixou aquilo ali. Então, já estava visando o lado financeiro. E isso de tu tá ali, deixar de graça para a pessoa pegar e se alimentar, eu achei impressionante, porque se é aqui em Viamão, aqui mesmo, no Sul, já vai gerar renda, né? Não vai ser para ajudar o próximo. É porque a árvore está ali. Se eu arrancar todas, eu não vou conseguir comer, ela vai estragar. Então, se eu pegar só o que eu quero, vou pegar uma para mim, vai ali, vai comer e vai continuar ali. Não tem essa percepção de levar para casa porque vai ser meu, que eu vou ganhar dinheiro com isso. Não tem essa percepção, porque eles estão acostumados, a cultura deles, então a questão de cultura vai passando de família para família. Né? Essas coisas que nós vimos, passamos no dia a dia, que o meu olhar faz olhar para nós de forma crítica, né? Nós somos individualistas, a gente é competitivo, a gente quer só para nós, justamente por causa disso, né? E eles ainda mantêm isso de uma forma mais, sei lá, mais natural, a questão do entretenimento, de se divertir, de brincar, né? Até quando eu não sei, né? Porque a sociedade sabe como é que é, né? E então eu vi que ele é extremamente feliz. Fala, Lucas. Não, eu vendo ali o que todo mundo tá falando também, o que tu falou na palestra, que a gente conversou hoje, que eles vivem muito mais no instinto, né, bem mais instintivo. Por que ele vai pegar um monte se ele só precisa de uma, e ele precisa viver em grupo também, e o grupo também tem que se alimentar nos próprios jogos, ali em questão do tiro ao alvo, acho que é em acertar a cobra, não tinha que acertar no meio, tinha que acertar a cobra.
em questão que tu falou ali dos pássaros. Lógico, que tem que matar a cobra, né? É instintivo, né? Eles têm que matar para comer, eles, que nem um dos pássaros, ficaram chateados e tudo mais, mas eles precisavam comer, se alimentar, então o instinto deles é viver em grupo, é comer, é preservar, mas para comer também, para ter mais dias, então parece ser muito mais instintivo, assim, a vida deles do que para nós, né? É cultura, né? Vai passando, né? E eles não têm essa percepção nem de olhar e dizer, essa fruta aqui, olha aqui, eu estou de olho nela, e daqui uma semana vou levar agora para casa, porque alguém vai pegar. Não tem essa visão que nós aqui não temos, porque não temos essas árvores na rua, a gente não tem, e vai passando, né? Essas coisas todas. Carla, tu abriu o microfone umas 2, 3 vezes, quer falar? Não, é que eu entrei e estava aberto. Tá bem feito. Não, mas eu posso falar. Eu vi a palestra e eu entendi mais ou menos o contexto que vocês tinha caído na minha internet. É mais esse sentido mesmo, né? Que civilização é essa que se diz civilizada e mata por matar, rouba por roubar, e muitas vezes antigamente era roubar por, sei lá, eu preciso de dinheiro, eu preciso me alimentar. Não, hoje em dia eu roubo o iPhone da pessoa porque é um roubo de status, né? Eu não preciso mais do dinheiro, eu preciso do status que ela tem. O consumo é uma coisa que as pessoas estão procurando, né? E se eu não consigo consumir, eu quero consumir o que tem. Isso é uma coisa prejudicial para a nossa sociedade e para todos que se inserem nessa e acham que é perfeita, né? Tem alguns artistas que vão para essas cidades, assim, que não são muito conhecidas, e eles perguntam, eu vou lá para aquele lugar onde não tem civilização, sabe? Será que tem alguém aí? Isso é uma falta de respeito, né? Porque todas as formas de vida são respeitadas, né? E eu acho que isso tem que ser pensado, e quando uma pessoa fala isso, ela está menosprezando as outras pessoas e está colocando como se ela fosse superior, ou a cultura que ela exerce. Só que a cultura dela, as coisas que ela não são ocultas, são coisas que elas não querem ver. Isso é muito errado, isso não é legal. Eu trago sempre essa questão não só dos jogos indígenas, do dia a dia, porque nós somos influenciadores, nós somos professores, e aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos nossos alunos enxergar, é muito da nossa vivência do dia a dia, no que nós pensamos disso, ou seja, nós propagamos tendências, nós propagamos cultura, e não for para nossos filhos, né? Então, a gente tem que ter uma percepção societal, né, desta vida melhor. Daqui a pouco a gente vai pensar, não, importante, né, que nem estou escutando o presidente dos Estados Unidos, né, tem um livro dele, um negócio lá de vida dele, que ele disse assim, que na natureza, os seres humanos tiveram sempre que lutar, né, e para alguns já nasceu com o espírito de liderança que tem que estar acima dos outros, fazendo já uma separação, fazendo que só quem disputa, quem luta para estar acima, é que realmente vai será merecedora dos benefícios de ter este poder e caminhar e levar o seu grupo para a sobrevivência. Então, esse é o pensamento que tem, esse é um pensamento diferente de quem está no dia a dia, né? Então, tem que ter líderes que levem, que façam o ser humano acima de qualquer outra coisa, a tecnologia é acima de qualquer outra coisa, inclusive acima do ser humano. Eu, ao contrário de tudo isso, porque eu posso falar aqui, meu pai teve muito dinheiro, né? Eu estudei no Colégio Bom Conselho, era sócio de 2 clubes grandes, que era Sojipa e Juvenil. Meu pai tinha 3 carros na garagem, viajávamos uma vez por mês para São Paulo, para o Rio, então tinha casa em Torres, meu pai sempre teve dinheiro para essas coisas todas. E se eu não tivesse vindo e vivido outras coisas, talvez não teria essa percepção, porque a cultura ia entrar e eu também ia seguir um outro caminho.
Então, eu tenho que estar aberto, eu tenho que entender as posições. Porque, olha aqui, ó, só para deixar claro sobre os indígenas, né? Indígena é ou filho de homem ou mulher indígena, não precisa ser dos dois, mas que nasceu na cultura indígena. Isso é importante, certo? Tipo, a Karina, o vô dela era indígena, mas dificilmente a Karina ia ganhar uma carteira indígena. Por quê? Sim, porque ela não conviveu na cultura indígena. Exatamente. Então, tá, tem benefícios, o indígena tem benefícios, mas por quê? A histórica. Os europeus chegaram aqui, tiraram as terras deles, as coisas. Então, tem essa questão. O indígena é preguiçoso. Não é preguiçoso. Você sabe disso, verão 44 graus, certo? Vocês vão ficar no sol o tempo todo? Não vão ficar. E tu tem frutas à tua disposição, tem rio ao teu lado, né? Por que tu precisa produzir mais para vender? Não precisa vender. Tu já tem ali, por que eu vou ter essa visão de vender? Eu quero viver e ser feliz. A prioridade é outra, né? A realidade é outra. A vida é diferente, a percepção de vida, até porque alguns povos acreditam que vieram do barro, outros acreditam que vieram das formigas, outros vieram de aves, como a gavião, essas coisas todas. Então, o entendimento do que é vida, o que é família, são diferentes. Para cada etnia, tem uma percepção diferente do que é vida. Mas indígena é tudo igual. Não, não é tudo igual. Cada um tem uma percepção diferente até. Então, essa junção dos povos indígenas faz eles ter uma outra percepção e uma retomada na cultura deles. Muitos indígenas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente os guaranis, estavam esqueci a palavra, mas estavam se suicidando porque eles eram indígenas e eles tinham que estudar em escolas com a parte urbana, e lá o pessoal todo tempo falava mal dos indígenas. E como em casa não tinha um trabalho sobre isso, as crianças iam para o meio do mato e se matavam. E, você está brincando, sim. Era o índice assim, de cada 3 adolescentes, um se matava. Isso é agora, década de 90. E eles eram então, essa retomada também selvagens, né? Eram pessoas perigosas. Eu não sei se alguém já viu aquela série Anne, fala sobre os indígenas também, sobre essa questão que os índios eram selvagens, eram perigosos, que eles iam, né, acabar, digamos, destruindo a sociedade e roubando e fazendo várias coisas. Então, é essa relação também que a sociedade tinha, né, dos índios, acredito. Claro. E assim, olha só, eu acho e tomara que não tenha ETs por aí. Eu estou torcendo que nunca baixe ET. Porque, olha só, toda sociedade com maior tecnologia domina que tem menos tecnologia. Quando os indígenas estavam aqui, chegaram os europeus e dominaram aqui. Se tiver ETs, os caras com mais tecnologia entrarem na Terra, nós vamos ser dominados. Então, tomara que não tenha ETs. Então, por quê? Porque é a vida que nós temos. Não sei se vai ser coisa melhor. Não sei, é outra espécie, outra forma de ser, e assim. Mas assim, hoje, o indígena, ele usa celular normal, ele estuda, que até uma parte, lá até a 7ª, 8ª série, ou 9º ano, e escolas geralmente na própria aldeia ali. Mas depois do ensino médio, eles estão fazendo faculdade. Alguns fazem faculdades, normalmente, e torcem para o Grêmio, para o Inter aqui no Rio Grande do Sul, né? Eles têm uma vida, uma percepção, eles veem televisão, eles veem Faustão, eles veem no jogo de futebol, eles veem novela, eles estão assimilando um pouco essa cultura entre eles que está tendo ali. Mas então não é índio de verdade. Claro, o que é índio de verdade? É filho ou neto, tem a cultura indígena. Aquilo que eu comentei lá. Digamos ali que tanto o Marcos como o Lucas, eles dançam CTG. Quer dizer, então, que eles são gaúchos. E todo dia eles estão usando roupa e fardamento gaúcho, né? A indumentária gaúcha. Não.
Eles só usam indumentária gaúcha quando eles têm que ensaiar ou se apresentar, ou montar uma domingueira, alguma coisa. O indígena é mesmo, no dia a dia está de camiseta, de bermuda, essas coisas todas. Mas quando tem as suas celebrações, que ele vai se pintar. Então, essa percepção que a gente tem, que eles têm que ser toda hora selvagens, toda hora... Não, o dia a dia deles é diferente hoje em dia. Então, é um pouquinho diferente essas relações. E para encerrar essa parte, que são quase 11 horas, eu não contei uma coisa que eu achei sensacional, talvez alguns achem meio nojento. Olha só o que um povo fez. E eu não estava presente, foi as gurias que estavam organizando, e eles foram convidar o povo Wai-Wai. O povo Wai-Wai é ainda meio nômade, que eles ficam lá na Roraima, para chegar lá só de barco mesmo, etc. E tal. Mas quando chegaram, eles fizeram um círculo, o cacique falou algumas coisas, tal, que não entenderam, e o pajé, em sua mão, um pássaro, e uma botija, né? Uma coisa que chama... É botija? Como é que chama? Um vaso? Oi? Um vaso? Uma compota, para botar compota, como é que é? Pote? Um pote, é tipo um pires, mas com... Uma cambuca? Esse bicho aí. Combuca, isso. Pode ser. Aí ele já pegou os pássaros, fez todo o ritual, o pássaro, não sei o quê, mostrou para lá, etc. E tal. Daqui a pouco ele matou o pássaro na frente de todo mundo. O sangue, ele esparramou nessa combuca, e aí ele abriu o pássaro, mordeu, celebrou, cuspiu. Certo? O que ele pegou de carne, cuspiu. Mexeu, passou para o cacique. O cacique molhou o sangue do pássaro, botou na boca, cuspiu. Passou para o indígena do lado. E foi passando aquela combuca, e todo mundo botando na boca e cuspindo, e passando e cuspindo. Aí, as gurias estavam do governo, né? Eram 3, e aquele negócio passando, vai passando, tá vendo que tá vindo aí, tá passando na boca de todo mundo, aquele negócio, e o bicho estava vivo, não sei o que e tal. Quando chegou na primeira, todo mundo olhando para ela, não sabia o que fazer, e o cacique falava... Tem que repetir? E ela foi lá e colocou na boca e passou. As 3 tiveram que fazer isso. Ao final disso tudo, aí o pajé recebeu a combuca de novo, mexeu, botou, engoliu. Aí fica assim, que coisa nojeira essas coisas. Mas olha o que eles trabalhavam. Alguém de igreja sabe esse ritual aqui, né? A Namastê. A Namastê, né? Que é o Deus interior meu saúda o teu Deus interior. Sabe disso, né? Mais ou menos assim. Que a gente fala que quando as pessoas se conhecem, né, um pouco de nós fica com a outra pessoa. Justamente da prática eles estavam fazendo, que depois o cacique explicou. Que é um pouco de cada um, que é corpo, saliva, e aquele pássaro é o representativo da igreja deles. Da vida deles, da aldeia deles. Aquele era o simbolismo, que era a vida do povo deles. E que o pajé fez que o espírito daquele pássaro, que é relativo à vida, entrasse, né, um pouco de sangue e carne, num sangue e carne. O que lembra de vocês? Todas as religiões que falam sobre Jesus, os próprios judeus, né? A ceia, né? Sangue e carne, que é um pouco de cada um deu a sua saliva. E que isso fez o que chegar... Né? A comunidade, chegou, a união. Exatamente, chegou. E aí, um pouco de cada um daquele indígena está dando para os estrangeiros ali para eles. E eles engoliram aquilo, ou seja, um pouco de cada um. Eles acreditam que a energia de cada um, e depois o pajé consumiu isso para ir para o lado bom, levar para o outro lado. Ou seja, esse ritual deles, né, dentro da nossa percepção de
sociedade. É fantástico. Ah, isso aqui é nojento, professor. Do nosso ponto de vista, sim, mas para eles não. Então, essas diferenças dessas ideias e outros povos com outras culturas, as coisas... Cara, que coisa mais interessante é reconhecer e entender o porquê que eles fazem aquilo, né? O que é importante para eles. E não achar que a nossa cultura é mais importante, é mais forte que a outra, deve ser acabar com aquela cultura. E é o que nós estamos pregando, que só a nossa é importante, só a nossa é... E aí acaba com a cultura deles. Então, para mim, os jogos indígenas foram fantásticos, né? Fora o cupuaçu, o resto tudo foi legal. Semana que vem nós temos a prova, certo? As mesmas tipo de questão do que vocês fizeram na P1, né? Aquela questão da ludicidade, né? Sobre os jogos, a classificação dos jogos que fizeram na P2, então agora vai juntar tudo isso, certo? E quero fazer um reforço importante. Eu só consigo fazer que os meus alunos, o grupo participante se desenvolva ou brinque dentro da atividade. O mais importante é estar participando e vivenciando a ludicidade. Então, jogos que são exclusivistas, aquele que sai não brinca. Vou brincar de uma forma diferente, ficar parado. Então, é pensar sobre como que eu planejo, qual é o meu objetivo. Se eu tenho o objetivo de desenvolver aquelas crianças, se eu tenho o objetivo de desenvolver aqueles adultos, se eu tenho o objetivo que eles sejam estimulados, na participação da atividade. Então, mesmo eu falando tudo isso, muitas pessoas nos seus jogos agora, muitas não, umas 6, 7 pessoas colocaram os seus jogos saindo. E eu disse, poxa vida, foi falado, foi dito, então eu estou reforçando mais uma vez. É o durante que é o mais legal. Não é o resultado que é legal. Que é o durante... Assistir um jogo de futebol, o legal é o torcer, o legal é curtir, saber o resultado. Que legal, meu time ganhou. Tá, e aí? Se não viu aquilo ali, se não está torcendo por aquilo ali, o legal mesmo é o durante. Certo? Alguma dúvida sobre os conceitos que nós trabalhamos ao longo de todas as aulas, alguma coisa assim? Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta. Quantas questões vai ter na prova? Para ti? Vão valer 12. São 12 questões? Só para mim? Vão valer 12 porque vale 6, né? Então tem 12 questões. Tem questões que valem 2. Então, por isso, tem 12 pontos rolando, né? Tá, então quantas questões tem que eu não entendi? A prova vale 6. Para tu saberes que a tua contagem vai estar valendo 12 pontos a prova. 12 pontos. Mas tem questão, que é uma questão 5, ela é dividida em 2 partes. Então, a questão 5 vale 2 pontos. A prova toda são 12, mas tem questões que valem 2 pontos. Entendeu? Então, tem 12 questões. Mais ou menos isso. Tá, só para mim saber. Porque às vezes, fazer poucas questões é meio complicado, porque às vezes tu erra e tu poderia... Já baixa o ponto. Já baixa o ponto, então, só para saber. Obrigada. Bom, por fim, é nosso último encontro, né? Que agora, depois da prova, eu vou dar as notas para vocês aqui, né? Em termos vou dar as notas de vocês e dar os últimos, porque foi o que foi decidido, né? Agora, depois da S, eu só dou a nota em aula para vocês, e a gente conversa um pouco mais de como é que foi a prova, faz um feedback da prova, dúvidas, acertos, já prepara para a prova final. Certo, pessoal? Então, semana que vem, dia 2,
a prova e dia 9 nós encontramos que eu vou dar nota nesse dia. Passou, não passou, vai ter provão, vai ter isso, essas coisas todas. Certo? A prova vai estar disponível das 8 à meia-noite. Então, de manhã quiser dormir, não tem problema. Quem tem que trabalhar também trabalha. E depois, com um horário mais calmo, faz a prova sem problema até a meia-noite. Até às 23h59 tem que postar, senão foi. Certo? Alguma coisa a mais? Não, ô Cássio, para possivelmente, se quiser fazer monitoria depois, como é que funciona mesmo? Não, eu agradeço muito. É só entrar em contato comigo no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, eu sempre faço assim, eu aceito até 3, certo? Porque todo mundo combinava comigo, mas trocava o semestre, tinha matrícula, emprego, essas coisas, chegava lá e não tinha ninguém, ou tinha um, e tinha uns 2, 3 que queriam, então vai lá no primeiro dia de aula, professor, você é monitor, ótimo, eu adoro, né, porque me ajuda, e o monitor em cada aula, ele faz pelo menos uma atividade, semana que vem tem atividade para criança, planeja lá uma atividade para estudar, porque aí tu vai desenvolvendo, né, o monitor não é só para cuidar de chamada. Não, porque a gente não teve a prática e isso faz muita falta, ainda mais uma disciplina como essa, que é show. Para quem gosta, né? Para quem gosta. E eu fiquei com mais pena ainda, não só para nós da Educação Física, mas para as gurias da pedagogia, né? Porque a questão do corpo, das brincadeiras, é um pouco diferente, né, das atividades que eu faço, porque depende do público, depende de onde eu falo palavrão, o público eu tenho que encostar e dar um abraço, depende do público, uso só brincadeiras lúdicas, né, só com imaginação, então são percepções diferentes, e quanto mais percepções diferentes nós tivermos, melhor para nós construirmos o ser, de pensar e agir em relação aos nossos alunos ou à nossa própria vida. Por isso que é esse contato. Eu acho importantíssimo esse contato com pedagogia e educação física, tem que trabalhar conjuntamente, né, para tirar qualquer maus significados entre uma profissão e outra. Até na primeira aula, acho que foi, aí que tinha que abraçar e tudo mais, aí tinha uma da pedagogia, uma moça da pedagogia na minha frente, ela, eu não estava acostumada com isso, eu te acostuma que a aula é assim o tempo todo. E ela estava encantada, porque era totalmente diferente do que ela estava acostumada, assim. Que são percepções diferentes, né? E como tem alguém da educação física, que é lá do bacharelado, que é do aqueles fortão, né? Que chega ali, tem que abraçar. Como assim, tem que abraçar? Tem que abraçar. Teve um cara que largou na metade da primeira aula, foi embora. Era aqueles 4x4, né? Só entrou para fazer musculação. Nossa. Então tá, beijos para vocês. Beijos para vocês. Boa prova. Né? Boa chuvinha para vocês. Qualquer coisa, estamos por aí. Então tá. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, prof. Até. Obrigada. Tchau para todos.